plataformas digitais, Michele Soares refuta narrativas transfóbicas disseminadas pela extrema-direita. Para uma pessoa que é mestre em linguística, me chama muito a atenção que ela não tenha pesquisado o que é travesti. Travesti é uma identidade latino-americana, feminina, que não é homem nem mulher. Ela tem um intuito hoje muito mais político do que propriamente de fazer uma determinação sobre o gênero homem ou mulher. Com mais de 70 mil inscritos, o canal As Trava da Vida desponta como um espaço de informação embasada em um debate marcado por pânico moral e desonestidade. Defender a vida de crianças, mulheres, pessoas LGBTs na Palestina e no Irã não faz com que a gente não condene os atos de violência contra LGBTs na Palestina e no Irã. Michele também tem se destacado pela participação em debates, sempre apresentando dados concretos que contradizem a visão de que os direitos trans ameaçariam a família, as crianças e as mulheres cis. Neste Dia da Visibilidade Trans, o BDF Entrevista recebe Michele Soares para um papo sobre disputa ideológica e por que pessoas trans viraram o bode expiatório da vez. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz temas atuais com a visão popular que é marca do Brasil de fato. Hoje, 29 de janeiro, é Dia da Visibilidade Trans. E para celebrar essa data, eu recebo Michele Soares, do canal As Trava da Vida. Ela também é gestora de TI e ativista. Michele, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui e poder falar sobre esse assunto com vocês. Legal, eu conheci seu canal recentemente, adorei o conteúdo, então eu queria que você começasse contando como que nasceu essa ideia de fazer um canal e de trazer informação embasada que desmente, né, todo esse pânico moral da extrema-direita. Olha, por incrível que pareça, a ideia do canal não saiu necessariamente por um ataque da extrema-direita, e sim por um movimento trans excludente, que é o feminismo radical, que lá no ano de 2019 fez um ataque massivo contra mim, por eu ter defendido a existência de mulheres trans lésbicas, que é o meu caso, eu sou casada com uma mulher, né? E aí argumentar com ela sobre a questão de a invalidação de mulheres trans como lésbicas gera também invalidação de mulheres cis lésbicas que se atraem por essas mulheres trans, né? Então começou a partir daí, e aí eu comecei a ver muita desinformação sobre a existência de pessoas trans, os direitos de pessoas trans, ali pela pandemia sobre questões de vacina, e como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu aprendi a estudar muito tarde, mas acabei pegando gosto pela coisa, eu olhei para esse espaço e disse, todo mundo debate no emocional, ataca no emocional, mas não apresenta os fatos, né? Então eu acabei utilizando essa oportunidade para começar a trazer uma abordagem diferente, né? E aí enriquecer um pouco mais o debate da pauta trans, né? Que é muito tratada no emocional hoje em dia. Uhum. Você falou das feministas radicais, né? Embora elas sejam muito vocais, é um grupo pequeno e que não tem tanta visibilidade assim. Já a extrema-direita tem muita visibilidade e tem usado a pauta trans quase como uma pauta central, né? Quase que as pessoas trans viraram o bode expiatório da vez. Por que você acha que isso está acontecendo? Por que escolheram as pessoas trans? Porque é uma forma de se obter capital político através do ataque a um grupo que ele é tão minúsculo no aspecto de poder econômico quanto no número de pessoas, né? A gente tem um grupo pequeno demais que não consegue se defender desses ataques. Então existe uma construção de narrativas que são baseadas majoritariamente na fé dessas pessoas, né? E elas precisam sempre ter um inimigo, né? A gente tem quando a gente olha para a extrema direita, ela está normalmente associada com a fé, né, especificamente em alguma religião. Normalmente quem domina o discurso preconceituoso é a parte protestante, né, da religião, assim, das igrejas. A gente não vê isso com tanta frequência nas igrejas católicas, por exemplo, ainda que ocorra, né? Então, você tem ali
o potencial, a extrema-direita tem ali o potencial de olhar para um grupo e dizer, bom, esse grupo não tem como revidar. E aí, já que eles não têm como revidar, eu vou usar eles como os culpados de todos os problemas da sociedade. Que é uma estratégia que lembra muito o que aconteceu na Alemanha nos anos 30, né? Pegar alguém como bode expiatório para culpar por todos os fracassos e todas as violências da sociedade, né? E acabar tentando destruir esse grupo, né? Obtendo o poder político, né, fazendo legislação contra esse grupo, dizendo que o risco para a sociedade é esse grupo, e aí as pessoas caem nisso e infelizmente elegem pessoas com esse discurso, o que acaba removendo o direito de pessoas LGBTs, inclusive gerando violência contra elas, mesmo que ainda não haja a remoção dos direitos. Uhum. Eu tenho uma percepção que talvez esteja errada e você me corrige, mas de que hoje a extrema-direita não ataca tanto gays, lésbicas, bissexuais, né? Uhum. Talvez por a gente já ter uma legislação há um certo tempo que permite casamento entre pessoas do mesmo sexo e se viu que a família não acabou, né? A família tradicional, Uhum. crianças podem ser adotadas por pessoas do mesmo sexo sem nenhum, né, prejuízo aí para o desenvolvimento delas. Então parece que agora, como viu que esse grupo não dá mais para ser usado como inimigo da vez, então estão focando nas pessoas trans, que ainda é uma questão que ainda não está tão conhecida, né, do público em geral. Tem algum sentido essa minha percepção para você? Claro, tem sim, porque o que acaba acontecendo, né? Toda vez que se traça uma estratégia política para causar pânico moral, você precisa ter o inimigo, né? Sem o inimigo, você não tem o que atacar, né? Você tem então que estar fazendo propostas que o povo vai comprar. Então, se as suas propostas elas são moralistas, né? E essa moralidade ela vem em cima do grupo vilão, do grupo inimigo, fica mais fácil de tu ter o capital político, né? Então, por que pessoas trans? Porque pessoas trans ainda não são muito bem entendidas. Ainda nós temos pessoas que mal entendem uma pessoa ser gay, lésbica, bi, pan, e quando a gente passa desses quatro, pior ainda, né? A gente tem essa situação, mas quando se trata de pessoas trans é muito pior, porque existe uma confusão de conceitos que é feita de maneira proposital, que é misturar conceitos de biologia com conceitos de sociologia, para que mostre então uma ameaça, né, para as mulheres e para as crianças de terem os tais homens biológicos nos espaços delas, né? Só que a grande realidade é que não existe o tal homem biológico. É uma criação baseada na religião da pessoa e que é usada como ferramenta para dizer que, ó, tá vendo? Vocês estão deixando homens ocuparem esses espaços. Uhum. Michele, eu queria puxar justamente esse assunto que eu vi, né, debates que você participou, e essa expressão homem biológico é quase como um mantra, né, da extrema-direita. Queria que você explicasse um pouquinho por que essa expressão é incorreta. Ah, muito simples. Porque a gente está falando, quando a gente está falando de homem biológico, eles estão tentando falar de gênero, né? Só que na biologia, o gênero que nós temos, ele está dentro da descrição da taxonomia da nossa espécie, né? Então a gente tem lá o nosso gênero, né? Seguindo toda a nossa árvore, o nosso gênero é Homo e a nossa espécie é Homo sapiens, né? Que é o complemento ali do epiteto que você adiciona no Homo, e é o Homo sapiens. Então, quando a gente fala de gênero na biologia, para animais, no caso da nossa espécie, nós estamos falando de Homo. Então, quando alguém diz assim, a sua mudança de gênero biológico, não existe uma mudança de gênero biológico. O gênero, ele é um descritor, né, é um classificador, melhor dizendo, de onde nós estamos na taxonomia. Quando nós vamos para o gênero, então, social, que é aquele que as sociedades moldam de acordo com as suas culturas, costumes, religiões e tal, aí nós passamos a falar de homem, mulher, de mulher trans, de mulher cis, de travesti, de pessoas trans não binárias, porque agora nós estamos falando de gênero social. E até é por isso que a gente costuma dizer que o gênero ele é um aspecto biopsicossocial do ser humano, porque ele tem influências biológicas, tem influências psicológicas e ele é construído socialmente. Uhum.
Então, para deixar claro, existe o sexo biológico e o gênero, que é uma criação social, que pode ou E não ter uma ligação com o sexo biológico. existe o sexo, que é sempre biológico, o gênero biológico, que é a classificação na taxonomia, e o gênero social, que daí seria a nossa autopercepção enquanto indivíduos nessa sociedade. Uhum. E ainda falando dessa questão de gênero, sexo, né? Uns meses atrás a gente fez um programa aqui, um BDF Entrevista, sobre pessoas intersexo. E a extrema-direita faz todo um pânico moral, dizendo que estão fazendo, entre mil aspas, tá, mudança de sexo em Uhum. crianças, né? Que isso não acontece, mas, em compensação, as pessoas intersexo são submetidas a cirurgias, a uma série de intervenções, quando elas são muito pequenas, às vezes até bebês, que não Uhum. têm nenhuma capacidade, né, de escolha. E isso tá tudo bem para a extrema-direita, né? Ninguém se levanta contra esse tipo de coisa. Como dizem as vozes da extrema-direita, mas isso é exceção. Ah, a questão toda é que bebês intersexo sofrem o que nós, que somos da militância, a gente chama de uma mutilação mesmo, né? Porque uma criança que nasce com uma genital ambígua tem o seu gênero determinado pelos pais e o médico. Eles fazem uma decisão no hospital do gênero dessa criança através da característica primária que eles vão decidir manter, né? O grande problema disso é que eventualmente essa pessoa se desenvolve para não ser daquele gênero, né? Eu tenho casos de pessoas que são minhas seguidoras que aconteceu justamente isso. A pessoa nasceu com genital ambígua, foi feita a cirurgia para ela permanecer com a genital, então, do sexo masculino, e essa pessoa se entende como mulher. Se houvesse sido dado o tempo adequado, ela maior, já se percebendo mulher, poderia então ter optado por manter a genital que estaria mais de acordo com aquilo que ela se sente confortável, né? Então essa criança foi submetida a hormônios, que é algo que eles dizem que a gente que defende, né? Mas essa criança foi submetida a hormônios, foi submetida a mutilação e foi submetida a danos físicos e psicológicos que são irreversíveis na sua maioria. Existem casos, sim, de pessoas intersexo que é necessária a intervenção cirúrgica quando do nascimento, porque pode oferecer risco de morte, mas também são casos bem raros, né? Então, assim, muitas das configurações cromossômicas e das variações de desenvolvimento sexual permitem que você não tenha que fazer a escolha ali no nascimento e possa dar mais tempo, né, mais prazo, para que a gente possa então saber como aquela criança se percebe, né? Uhum. Michele, você tem participado de vários debates, né? A maioria justamente com essas pessoas de extrema direita, Uhum. e é muito chocante ver o mesmo choque que eu tive quando eu vi o debate da Caroline Sardá contra as antifeministas, que depois ela veio aqui no BDF Entrevista também, o quanto Uhum. essa galera vai despreparada para debater, não tem um dado concreto, ou tem um dado concreto muito. Teve o Guto Zacarias, né, do MBL, que ele levou um estudo, mas acho que ele só leu o resumo do estudo, né, porque ele não sabia a Nem o resumo. metodologia, nada, né, assim. Então é muito impressionante como essa galera vai despreparada, mas eu acho que existe aí por trás uma uma certeza de que só o discurso do pânico moral já é suficiente para ganhar um debate, né? Não, sem dúvida. O que mais me chama atenção, e caso alguém não saiba que está assistindo aqui, quando nós vamos participar daquelas zonas de fogo lá, que é a gente contra 20 pessoas, os participantes recebem as pautas na hora que eles já são aprovados, né? Então, se aquele participante foi aprovado um mês antes, ele já tem todas as pautas que serão temas do debate, né? Então, ele tem tempo para estudar. E ainda assim, as pessoas chegam lá com um discurso muito raso, né? Teve uma que me chamou muita atenção no debate em que eu estava ao centro, que ela levou um estudo, que era um dos estudos que eu já tinha lido há alguns anos, e ela basicamente citou uma parte da informação do estudo e ignorou todo o resto, né? E aí foi um corte, inclusive, que viralizou bastante, porque eu perguntava para ela, mas e o restante do estudo que fala?
com o Guto Zacarias uma situação muito similar, né, em que eu perguntei ele como deputado quais os princípios básicos do SUS, né, e ele como tem que legislar sobre o SUS estadual, ele deveria saber, né, e não sabia. Para além disso, citou também mulheres trans nos esportes, citou um dado de uma pesquisadora, mas ele citou o dado solto, sem nada. E aí, quando eu nem perguntei muito da metodologia, eu só perguntei qual foi o teste aplicado, quais eram as pessoas, se elas eram atletas, não eram atletas, uma informação mais básica, assim, né? E ele não sabia nada. E aí, obviamente, eu questionei, pô, mas você não leu o estudo? Então é muito comum que mesmo sabendo que eles vão participar de um debate desse tipo, que eles não se preparem nem para debater contra alguém, se eles forem o de uma roda, e não se preparem para debater com uma roda, porque o discurso deles já é tão automatizado e tão difundido que quem está do lado deles vai comprar. Em raras exceções, né, um debate com qualidade, com dados apresentados, com um argumento não emocional, acaba gerando que algumas pessoas se questionem, né? E aconteceu muito isso. Eu recebi centenas de mensagens depois dos meus 3 debates, né? Porque foi o Arthur Duval, eu contra conservadores e contra o Guto Zacarias, né? E as pessoas disseram assim, olha, Michele, eu sou da direita, mas eu não tenho nem como discordar dos teus pontos, assim, tu debate muito bem, tu apresenta os dados muito bem, eu só não concordo com as tuas posições, e aí fica uma coisa meio boba, né? Pô, se eu apresentei os dados bons, os argumentos bons, os estudos bons, por que tu ainda tá te mantendo do outro lado, né? Aí falta um pouco de honestidade para ver a migração e mudar de posição, né? Talvez com o tempo vá abrindo melhor a cabeça da pessoa. Uma coisa que me deixa especialmente assim nervosa é essa utilização que a extrema direita tem feito, principalmente quando fala da questão do esporte, né? De uma suposta não, estamos defendendo as mulheres cis Sim. contra, né, essa invasão do que eles chamam de homem biológico, que a gente, né, já conversou que não existe. E eu, como mulher cis, fico muito nervosa com isso, porque a extrema-direita sempre ataca os nossos direitos. Não só falando de coisas como aborto, tal, mas hoje, se você pegar uma parcela aí mais religiosa da extrema-direita, vão defender que mulher tem que ser submissa ao homem, né? Enfim, uma série de retrocessos. Mas na hora de atacar pessoas trans, eles invocam a defesa das mulheres cis. Sem dúvida. Da mesma forma que invocam a defesa das crianças, e aí a gente vai lá e aponta, pô, mas de acordo com o Atlas da Segurança, quem comete a maioria da violência contra mulheres ou contra crianças são homens, não mulheres trans, né? Então por que a gente está tratando mulheres trans como o grande risco, né? E aí eles pegam sempre algum caso muito aleatório, normalmente de fora do Brasil, para apontar esse potencial risco, né? E me lembra um filme muito antigo que eu assisti que era o Tom Cruise, era o ator principal, e nesse filme as pessoas eram presas porque seres sencientes percebiam os crimes antes de acontecerem, né? Então as pessoas trans, elas são condenadas por antecipação. Você nunca fez nada, você protege as pessoas. Eu, por exemplo, sou defendo muitas crianças, defendo muitas mulheres, eu tenho destaques falando sobre isso nos meus perfis, porque eu acho importante falar, mas na hora do debate, mulheres trans acabam sendo apontadas como problema. E isso vem também da questão de nós temos um alto índice de marginalização de mulheres trans, então fica muito mais fácil de atacar, né? A gente pega uma pessoa um pouco mais letrada, com uma pessoa que foi expulsa de casa muito cedo, que aprendeu a viver só na rua, só fazendo pista, é óbvio, né, que a sociedade não vai comprar o discurso da pessoa marginalizada, né? Vai comprar daquela que tem a melhor retórica. E normalmente, quando a gente pega essa elite da extrema-direita, eles acabam tendo uma retórica muito boa, e aí até por isso que boa parte deles tem um certo receio de ir para um debate comigo, porque o que eles precisam que a pessoa não tenha, que é estudo, eu tenho de sobra, né?
Então eles acabam recusando participar de debates comigo, né? Até bem engraçado isso. Uhum. Queria trazer aqui dois temas também que são usados muito como uma maneira muito alarmista, né, pela extrema direita, que é a questão das crianças trans e de Uhum, tratamento para pessoas trans no SUS. Queria que você uhum. comentasse um pouquinho essas duas questões. Então, são dois temas que são tratados de maneira polêmica, mas que não deveriam ter a polêmica, né? Porque o que é uma criança trans? É uma criança que não se identifica com o gênero designado no nascimento. Algumas das manifestações dessas crianças ocorrem quando elas têm 3, 4 anos, e aí os pais têm que ter o conhecimento mínimo de levar para um especialista, né, para poder fazer o acompanhamento. Quando uma criança transiciona, essa transição ela é 100% social. Não envolve nada relacionado a hormônios. A grande questão é que quando uma criança entra na adolescência, ela pode então precisar retardar o seu processo de puberdade para que nós tenhamos um tempo maior para decidir se aquela criança, né, agora adolescente, decidir se é então uma pessoa trans ou não e se seguirá com o seu processo de transição, né? E o que mais me choca é que a gente usa as mesmas medicações que são usadas para criança cis, que tem, por exemplo, puberdade precoce. A maioria dos tratamentos desenvolvidos para pessoas trans se baseiam em pessoas cis, né? Então, quando usa medicação para bloqueio púbere em uma criança barra adolescente trans, porque depende de quando inicie a puberdade dela, essa medicação ela foi usada em crianças cis antes que tinham puberdade muito cedo, com 8 anos, com 9 anos, às vezes antes disso, né? E aí esse pessoal ele se revolta contra o uso da medicação se a criança for trans, mas nunca fala nada se a criança for cis. O risco é exatamente o mesmo, né? Não deveria ser um problema. Mas na hora de defender a criança em si, falta coragem, né? Porque a gente não vê eles falando contra os seus, né? A gente tem vários casos de pastores que cometeram violência sexual contra crianças, contra mulheres, a gente tem situação de violência física, né? Contra mulheres, e nesse caso eles acabam se calando. Então, há sempre uma tentativa de manipular o discurso para parecer que nós estamos tentando corromper crianças de alguma maneira. E só para lembrar, meninas cisgênero, quando iniciam os seus ciclos muito cedo, passam a tomar hormônios, sim, muito cedo, para justamente ajudar no restante do seu desenvolvimento, né? Então, uma menina que inicia o seu ciclo menstrual cedo demais, ela provavelmente vai ter deficiência de crescimento, altura, essas coisas, então os médicos entram com hormônios para que esse desenvolvimento, né, possa ocorrer por mais um período, né, e ela tenha uma vida adulta saudável. Então, assim, é muito pânico e pouco estudo em cima, né? Pode ver, eles nunca citam nenhum estudo nesse sentido, né? É só pânico. Uhum. E o tratamento de pessoas trans no SUS também, né? É outro espantalho deles. Vai tirar o dinheiro que seria para tratar uma velhinha com câncer, né? Enfim, a gente É, sabe que. o empenho do SUS, ele é o empenho do SUS e é destinado de acordo com a necessidade. Se a gente pegar o Brasil de 2008, mais ou menos, quando a gente começou a fazer as cirurgias de transgenitalização pelo SUS, até agora, ele operou menos que o Canadá opera por ano. Então, tipo, e lá também temos saúde pública, né? Então, a gente tem em média aí, nos ambulatórios do Brasil, uma cirurgia por mês, mais ou menos. Mas aí, só para você ter uma ideia, em 2023 nós tivemos o recorde de cirurgias de redesignação, mas é que seriam todos os procedimentos, né, envolvendo a cirurgia. E o recorde nesse ano, considerando os 10 ambulatórios que nós temos, em 7 estados, foi 53 cirurgias, né? Então, deu uma por semana distribuída por 10 ambulatórios, né? Então você imagina que um ambulatório estava fazendo uma semana e os outros 9 não estavam, né? Uhum. Então são
poucas cirurgias, a fila é muito grande, mais de 10 anos normalmente, e representa uma parcela muito pequena do empenho de recursos do SUS, e pessoas trans também pagam impostos, né? Então elas têm que ter direito de tratar a sua saúde no SUS. Uhum. A questão da cirurgia, né, de redesignação, redesignação de gênero, né, que o termo correto, Hoje a gente chama de transgenitalização, né? Porque transgenitalização. isso, que é a cirurgia de confirmação de gênero que chamam, né? É porque é uma cirurgia mais física, assim, para a pessoa se sentir mais confortável. Uhum. Mas tem muitas pessoas trans também que optam por não fazer, né? Porque não Uhum. necessariamente você ser trans tem a ver com ter uma genitália X ou Y, né? É como você se coloca na sociedade. É porque assim, a gente precisa analisar dois aspectos, tá? Que seria a disforia com a genital e a incongruência com o gênero. Não necessariamente uma pessoa que tem a incongruência de gênero, ela vai ter a disforia de gênero ou a disforia com a sua genital, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu posso ter a incongruência de gênero, ou seja, me perceber fora do gênero que foi designado, mas eu não tenho problema nenhum com o meu corpo, eu me sinto bem daquela maneira, e simplesmente é, assumir o meu papel enquanto o gênero que eu me percebo, né? Só que boa parte das pessoas, elas têm pelo menos um grau de disforia que envolve uso de hormônios, que envolve algumas cirurgias tipo prótese mamária, se os hormônios não desenvolverem os seios. E aí, em um grau um pouco menor, assim, mas também relevante o suficiente, tem as pessoas que têm a questão da disforia com a sua genital. Qual o grande problema? Como a gente tem um número muito elevado de mulheres trans que estão na pista, né, que elas trabalham como profissionais do prazer para outras pessoas, né, inclusive pessoas conservadoras, elas precisam da genital porque é isso que as pessoas buscam, né? Elas buscam o prazer de uma mulher com uma genital que seria tipicamente masculina, mas é uma genital que está no corpo de uma mulher, né? Então muitas acabam mantendo por necessidade. Agora, a outra barreira é que o custo para fazer particular é muito alto, né? A gente está falando de uma cirurgia que custa aí em torno de R$ 130 mil, e o tempo de espera no SUS é absurdo, né? Em torno de 10 anos, sendo que você ainda tem que passar por 2 anos de terapia obrigatória e mais algumas sessões ali antes de poder passar por essa terapia obrigatória, né? Então você pega uma pessoa como eu, que transicionou um pouco mais tarde, para eu ter direito de fazer essa cirurgia no SUS, eu teria que ter o quê? 50 anos, 52 anos. E aí, como também são poucas feitas, né, a gente corre o risco de ter uma cirurgia que ela é mal feita, né? Existem muitos casos de cirurgias no SUS que elas não deixam a estética boa, deixam apenas um órgão genital funcional, mas com uma estética bem complicada, né? Então isso precisa mudar, precisa melhorar, e a gente precisava ter mais cirurgias dessas ocorrendo no SUS em menor tempo do que menos, né? Uhum. Agora eu queria falar sobre um outro fenômeno que, inclusive, eu fiquei sabendo da existência dele recentemente, que são as pessoas trans de extrema direita. Quem são essas pessoas? Do que elas se alimentam? Como vivem? Então, é, eu enfrentei algumas dessas pessoas, né, em debate público. Inclusive vai sair um debate em breve em que eu debato contra duas pessoas trans de direita. Eu faço muito conteúdo quebrando só os argumentos que essas pessoas utilizam, né, porque o meu intuito não é atacar necessariamente a pessoa, mas o que eu percebo muito é que essas pessoas trans que estão na direita acabaram, em alguns casos, indo para a direita por não se sentirem acolhidas pelo movimento LGBT ou pela própria esquerda, né? E o que eu quero dizer com isso? Não é que os movimentos acolham, o movimento ele é uma coisa coletiva, ele busca por direitos pro coletivo, né? Não trata
diretamente com o individual. O que trata com o individual são as ONGs, as casas de assistência. Então, como o movimento em si não trata do individual, mas as pessoas criam uma expectativa de que o movimento deveria tratar do individual e essa expectativa não é atendida, a resposta imediata é: então eu vou virar para o lado oposto, né? E aí o lado oposto utiliza o que a gente chama de token, né? Pega a pessoa como um token, provando que existem as tais pessoas trans coerentes, né? As utilizam, então, como ferramenta para provar que as outras pessoas trans estão erradas, mas quando projetos de lei passarem que removem os meus direitos, vão também remover os dela, independente dela estar na extrema direita ou não, né? Então é um pouco assustador que a pessoa não enxergue isso, né? Que ela se invalide para ser aceita, mas existe uma aceitação bem grande da extrema-direita em relação a essas pessoas para servir de token mesmo, né? Para servir de moedinha de troca e mostrar, viu? Aqui nós temos uma pessoa trans coerente, né? E um caso recente que me chamou muita atenção foi de uma pessoa trans aqui do Rio Grande do Sul, que ela sofreu violência sexual quando criança e ela se identificou como bolsonarista porque Bolsonaro teria previsto, então, penas mais severas para as pessoas que cometem o crime de violência sexual, né? O que efetivamente acabou não ocorrendo, e aí, por ela se identificar exclusivamente com essa pauta, ela se identifica com extrema-direita, né? Mesmo que todo o restante trabalhe contra ela. Uhum. Mas quando a pessoa acaba se banjando para a extrema-direita, para ser usada como token, como você mesma disse, tem uma oportunidade maior de ascensão social. Não tem? Eu digo isso, por exemplo, se a gente pegar o movimento negro, a gente teve figuras como Fernando Holliday e Guto Zacarias que em muito pouco tempo conseguiram cargos, né, de vereador, de deputado estadual, enfim, a gente tem senador também, pessoas em cargos altos aí do legislativo, com pouco tempo de militância, justamente atacando os direitos da sua própria comunidade, né? Enquanto a gente vê ativistas do movimento negro que estão aí há mais de 20 anos fazendo trabalho de base e tal, se candidatam, não conseguem se eleger. Então, parece que consegue uma visibilidade que também possibilita uma ascensão social. É uma impressão que eu tenho. Não, mas consegue mesmo. E a gente tem um caso muito, muito emblemático para mim, que apesar de não ser nenhuma pessoa LGBT nem preta, que é o Lucas Pavanato, em que ele fez toda a campanha dele para vereador, basicamente com um único flyer que era de propostas antitrans. Era só isso. Não tinha nenhuma proposta para melhoria de vida do trabalhador, não tinha nenhuma proposta para diminuição dos impostos que o trabalhador assalariado paga, ou para mobilidade urbana, era tudo em cima da comunidade trans. E aí você pega, ele é um modelo seguido, né? Por que eu quero dizer que ele é um modelo seguido? Você pega, por exemplo, Nicolas Ferreira é o precursor dessa estratégia, né, do pânico, assim, de vilanizar. E o Nicolas Ferreira, quando eu debati com ele em 2021, ele era uma pessoa que tinha um Instagram com 500 mil seguidores. Hoje ele tem 19 milhões. É sinal de que essa estratégia funciona muito. E aí você pega pessoas que se aliam com essa galera. As trans de direita, que não faz questão de citar nomes, mas as trans de direita. E as trans de direita tentam buscar a estratégia que Douglas Garcia, Holliday, o Guto Zacarias buscaram, que é justamente ocupar o espaço do token, né, de ser a voz preta contra o movimento preto, a voz trans contra o movimento LGBT, a voz lésbica contra o movimento lésbico. Inclusive tem uma vereadora bolsonarista muito conhecida, que ela é uma lésbica totalmente contra o movimento LGBT, né? E todos eles tentam passar alguma legislação para remover direitos dessa população. Mas eles são abraçados enquanto eles servem. Porque no momento que eles não servirem mais, eles serão descartados. Isso é histórico. A gente vê, se a gente pegar a própria história da escravidão do Brasil, a gente pegar os capitães do mato, quando teve que chegar a pena para eles, chegou também, entendeu? Então, se aliar ao seu inimigo, ou aquele que atenta contra os seus direitos, não necessariamente vai te dar proteção
na hora que eles conquistarem o que eles querem, né? Então, como que você vai manter o seu direito ao casamento quando eles removerem o direito ao casamento de pessoas trans? Como que você vai manter o seu direito à adoção quando eles removerem o direito de adoção por pessoas trans? Como que você vai fazer isso? Porque numa vez que removeu para todo mundo, entende? Então, essas pessoas enxergam numa camada muito superficial, e nessa camada superficial, elas ignoram que o buraco é muito mais embaixo. Michele, eu queria que você comentasse uma coisa que você falou no podcast Três Irmãos, abre aspas. A comunidade LGBT, principalmente trans, não tem porto seguro no comunismo, na esquerda moderada, na direita liberal, conservadora. Comenta pra gente. Quando eu falo que não existe porto seguro para as pessoas trans, é porque falta em todos os movimentos políticos o que eu chamo de autocrítica, né? A gente vê situações de transfobia dentro de todos os movimentos políticos, sejam eles da esquerda radical, da esquerda moderada, do centro. Em todos eles a gente vê a questão de transfobia ocorrendo. E o que acaba acontecendo é que ninguém do movimento que é relevante ou que tem um poder de tomar as rédeas e fazer uma crítica construtiva, né, para mudar essa postura, o faz. Né? Então a gente acaba tendo organizações comunistas em que a gente vê transfobia e a pessoa trans tem que se desligar porque ninguém combateu a transfobia. A gente vê na direita a transfobia constantemente, mas a transfobia é feita contra, normalmente, as pessoas progressistas, as pessoas de esquerda, e aí a direita, a trans de direita, né, não é atacada por isso, então elas não precisam fazer autocrítica, né? Então, o que eu digo é que dentro dos movimentos políticos a gente tem trabalhadores precarizados dentro da comunidade trans, mas que são ignorados enquanto trabalhadores precarizados, né? Se ignora a parte de que antes dos seus direitos trabalhistas, os seus direitos humanos estão sendo violados, né? Então hoje nós temos 2 projetos de lei do deputado Kim Kataguiri. Um deles visa prender pais, médicos e profissionais que auxiliem na transição de crianças e adolescentes trans, e pena de prisão mesmo, são penas superiores a 4 anos, né? E nós temos um projeto que visa impedir a mudança de nome, por exemplo. Então, são constantes tentativas de remoção de direitos, e aí a gente não vê, por exemplo, um MBL da vida dizer, pô, mas eu não acho legal isso daqui. Aí a gente vê parte do movimento de esquerda radical diz assim, eu acho pauta identitária uma besteira, né? E ignorar, então, que esses direitos estão sendo removidos e que há um constante ataque. Se a gente lembrar que pessoas trans, antes delas serem trabalhadores precarizados, elas são pessoas que estão tendo direitos humanos removidos, e tratar desses direitos humanos que estão sendo removidos, nós então passaremos a ter mais pessoas aliadas para então obter mais direitos para os trabalhadores. O que ocorre é que essas pautas podem andar juntas, elas não precisam ser ignorada para que se lute pela outra, né? Então, essa minha crítica é justamente isso. Vamos lutar pelo direito do trabalhador? Vamos, mas não ignora os direitos humanos daquele trabalhador precarizado que está perdendo seus direitos. Não, e com certeza as duas pautas andam muito juntas, né? Porque provavelmente se você for fazer um censo aí, a maioria das pessoas trans, as pessoas LGBT, como a maioria da população brasileira, vão ser pessoas da classe trabalhadora, não pessoas de uma elite. E todo o preconceito que as pessoas trans sofrem, né, muitas acabam tendo evasão escolar muito cedo, acabam indo, né, para prostituição, enfim, isso cria todo um problema social econômico também, né? Muito grande, e a gente precisa combater os dois, porque o único jeito de tirar as pessoas trans da marginalização é através da dignidade. A pessoa precisa se desenvolver academicamente e precisa ter um trabalho digno. Se isso não acontecer, a gente vai viver na mesma situação. Michele, só para a gente encerrar, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que eu vi umas entrevistas com você, e você contou que você fez sua transição já com mais de 30 anos, antes disso você foi policial, até com uma certa simpatia pelo Bolsonaro, então foram várias transições aí na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente.
Primeira camiseta que eu usei, a primeira bandeira que eu assinei foi do Collor em 89. Eu acabei me desenvolvendo numa política até de muito ódio ao PT e à esquerda, né? Nessa época. Mas eu já não me enquadrava em alguns padrões da sociedade com 6 anos de idade, né? Eu já tinha como minhas heroínas todas as meninas que apareciam na TV, né? Então eu não me identificava com He-Man, mas me identificava com a She-Ra. Um pouco mais além, eu não me identificava com os Changeman homem, mas me identificava com os Changeman mulheres, enfim, e a coisa foi acontecendo dessa maneira, né? E ainda por estar em um lar católico e ser uma pessoa da igreja, eu acabei, né, deixando isso de canto, porque era pecado, era errado e tal, e me desenvolvi, sim, com um pensamento muito mais conservador. Eu tinha bastante ódio e desdém por pessoas LGBTs, por pessoas pretas, porque foi o que passou, assim, a ser o meu ensinamento. Óbvio que eu tentei me adaptar a algumas questões da sociedade nesse período. Acabei, então, sim, entrando na polícia em 2006, uma época em que o Bolsonaro tinha discursos de proteção do policial, né, como trabalhador, e considerando que eu entrei ganhando R$640, era óbvio que eu olhava aquele discurso e dizia, meu Deus, esse cara vai ser o salvador da polícia, né? E aí eu brinco, né? Me enganei muito, porque era um cara que só pensava nos interesses próprios enquanto usava discurso de que protegeria a polícia, né? Mas aí nesse período também eu consegui entrar na faculdade, consegui iniciar um processo de desconstrução pessoal, né? E a partir daí, ali, meados de 2010, quando então eu comecei inclusive a me tornar ateísta, eu comecei a ter um crivo mais científico para as coisas, né, uma análise mais científica, e foi onde eu comecei inclusive a estudar sobre a minha situação, né, por que eu não me adaptava ao que deveria ser o homem típico. Foi quando eu descobri então o que eu era, na verdade, apesar de eu já ser uma dissidente de gênero desde cedo, e acabei transicionando aos 35 anos, foi um grande desafio, mas também foi a maior conquista da minha vida, né? E eu recentemente me declarei como uma pessoa de esquerda, abertamente, porque se fez necessário, né? Porque eu sempre me declarei uma pessoa em prol do povo, né? Só que se a gente analisar hoje, quem tem o discurso em prol do povo é justamente a esquerda. Então eu precisei fazer essa sinalização e dizer, não, eu sou uma pessoa de esquerda, sou uma militante LGBT, sou progressista e vou continuar lutando pelos direitos da população LGBT e dos trabalhadores. Michele, super obrigada pelo papo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Espero que a gente possa iniciar esse ano com algumas mudanças, né? E quem sabe esse ódio acabe deixando de existir em breve, né? Tomara, obrigada. Obrigada, gente. E esse foi o BDF Entrevista. Até a próxima. Tchau.